Vamos lá falar do Pix, então? O governo revoga a norma da Receita Federal sobre movimentações financeiras. Nosso grande assunto da semana aqui. Grande assunto do país, né? Eu acho muito difícil, se você não estava em Nárnia, não ter ouvido nada sobre o Pix na vida, na rua. Essa semana não vou nem falar de rede social. Às vezes um assunto toma conta de rede social, mas a gente não vê ele na rua. Esse virou assunto de rua mesmo, né? Muita gente falando sobre isso. E aí o governo decidiu derrubar a nova norma ontem, depois de uma crise política sem precedentes nesse terceiro governo Lula. Foi a maior crise política, disparado. Eu estou muito curioso para ver as próximas pesquisas de aprovação do governo e espero que os institutos façam perguntas sobre os motivos, né? Para a gente entender de fato o quanto essa questão do Pix pode ter afetado o apoio da população em relação ao governo Lula. Eu acho que foi uma porrada, né? A ver como é que vem as coisas. O governo federal decidiu recuar em relação à norma da Receita Federal sobre monitoramento das movimentações financeiras, incluindo o Pix, após uma onda de fake news e de repercussão negativa em torno do assunto. A nova decisão foi confirmada pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, aliás, secretário que esteve aqui com a gente no ICL Notícias primeira edição, na segunda-feira, deu uma entrevista muito boa, muito completa, explicou tudo que a normativa previa, tudo que a normativa não previa, esclareceu muitas coisas, mas aquela coisa, já se estava correndo atrás de um tsunami avassalador que veio com muita notícia falsa, mas também com muito receio legítimo da população em relação à cobrança de impostos. A gente não pode cometer o erro, né? Senão é muito fácil, cara. É muito fácil. Qualquer coisa é fake news. Qualquer coisa é culpa do não sei o quê. Porque a gente tem que ter atenção em relação a isso. A população não é idiota, né? Não é. As pessoas podem ser enganadas muitas vezes, podem não ter habilidade para conseguir eventualmente identificar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Podem. Tem muita gente mal intencionada no mundo todo, beleza, normal, tá? Mas a massa da população, principalmente quando a gente vai lidar com impostos, com o comércio, com o dia a dia, é o que as pessoas vivem, cara, né? Tá todo mundo vivendo isso. Milhões de pessoas vivem isso o dia todo. E pagou, e recebeu, e é Pix, é no dinheiro, no cartão, e é o MEI, e é isso, é aquilo, e faz a declaração, e não faz a declaração, e emite nota, e faz o recibo, e não faz o recibo, e paga o MEI, e pega o boleto, não sei o que. A vida das pessoas é isso. Então as pessoas não são idiotas. Num primeiro momento, e isso foi reputado ontem, né, pelo Robinson Barreirinhas, aliás, o qual, mais uma vez, agradeço por ter vindo aqui no ICL, a entrevista foi importante, ela ajudou muita gente a entender, muita gente bem intencionada que estava tentando só entender, porque a gente está debatendo uma normativa da Receita Federal em público, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não consegue, muitas vezes, debater a escalação da seleção brasileira, entendeu? Não vai ser um debate fácil debater uma normativa da Receita Federal em relação a dados e informações enviadas por entidades, instituições financeiras de pagamento para a Receita, para fins de monitoramento de coisas terríveis como lavagem de dinheiro, etc. e tal, golpes, etc. Então, assim, vamos colocar aqui, a população está pronta para esse debate e nunca estará, gente. As pessoas têm mais o que fazer, ninguém vai sentar para ler a normativa da Receita, né? É um assunto extremamente técnico. E por ele ser complexo, as pessoas, bem ou mal, elas vão lá no final, elas vão filtrar o que pode bater no delas. E é aquilo. Isso começou com O primeiro empuxo foi em cima de notícias falsas? Foi. O primeiro empuxo foi em cima de notícias falsas. Por quê? Porque o primeiro empuxo dessa história, para chamar a atenção das pessoas, para ter aquela frase de efeito, para parar a atenção de todo mundo, né? A pessoa tá lá no celular olhando o Instagram, né? Aí, negócio do Big Brother, contratação nova do time do futebol, não sei o quê, o jogo da Champions League, a fofoca de não sei quem, o vizinho tirou foto na praia, papapá, e uma hora parou. Qual que era o negócio que fazia a pessoa parar?
vai ter imposto no Pix. Então assim começou, tá? Tem uma engenharia nesse negócio. Assim começou de fato. O governo vai botar imposto no Pix. O Lula vai botar imposto no Pix. O Haddad vai taxar o Pix. Isso era falso. Isso de fato nunca existiu. Nunca existiu de fato, tá? Não está no texto da normativa, nunca, não. Aliás, quem queria colocar imposto no Pix era o Paulo Guedes, pra gente lembrar, né? O Paulo Guedes queria reviver a antiga CPMF. Lembra que tinha um imposto lá sobre cada transação financeira que a gente fazia no Brasil? A gente pagava lá um 0 ponto não sei o quê. Lembra dessa história? O Paulo Guedes queria voltar com esse negócio. Então o Paulo Guedes de fato queria imposto no Pix. Isso era um imposto no Pix, de fato. Cada Pix que você fizesse ia pagar lá os centavos. 2, 3, 4, 5 centavos. Né? Com a intenção de arrecadar, claro, mas também, como era CPMF, a desculpa que se dava era com a intenção de você, a partir do momento que você coloca o imposto em uma transação financeira, você consegue rastrear ela melhor, porque ela automaticamente vai para a Receita Federal e para as receitas estaduais, eventualmente, para gerar o imposto, para fazer a cobrança do imposto, e você consegue ter mais rastreabilidade e assim consegue rastrear mais lavagem de dinheiro, golpes, etc. e tal. Beleza. Isso nunca foi cogitado pelo governo. Esse foi cogitado pelo Paulo Guedes, pelo Haddad, não. Só que depois a coisa andou para outro caminho, né? O Robson Barrenias disse ontem, no meio da tarde, o seguinte: nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram o ato da Receita, causando pânico. Apesar de todo o nosso trabalho, esse dano é continuado, por isso decidi revogar este ato. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo irá editar uma medida provisória, já editou ontem, aliás, para garantir que o Pix não será taxado e reforçar a gratuidade e o sigilo. A MP equipara o pagamento com Pix ao pagamento em dinheiro. Então, além de derrubar essa normativa da Receita, ontem editaram uma MP, né, uma medida provisória, que é assinada pelo presidente da República, só para reforçar, né? Só para reforçar. Dizer assim, não, o Pix não vai ter imposto no Pix. Tá? É uma espécie de vamos derrubar essa normativa que está causando esse caos e vamos editar um outro texto aqui só para dizer para a população, olha, a gente está inclusive aqui carimbando um outro documento aqui, galera, dizendo, reforçando que não tem imposto no Pix, tá? Só que, ministro Haddad, já faz alguns dias que as pessoas já entenderam que não vai ter imposto no Pix. A grande questão é que muita gente no governo já está há alguns dias respondendo alguma coisa que ninguém perguntou. Lá atrás, quando começou essa onda, lá na semana passada ainda, no final de semana, tinha o negócio do imposto no Pix. Só que as pessoas já entenderam que não vai ter imposto no Pix. É só você observar as conversas, sabe, assim, vocês não andam na rua, não? Vocês não falam com as pessoas? Eu fico impressionado, gente. Não é nenhum assunto que você tem que perguntar para a pessoa sai falando. Você pega um Uber hoje, a hora que vai pagar no Pix, eventualmente o motora vai falar do Pix. Né? Ou esse negócio do Pix aí, ou não sei o quê. Ou vão estar comentando no rádio. Então vocês não falam com as pessoas. Ninguém nos últimos tempos, ninguém vai lá, tá? Mas quase ninguém nos últimos 2, 3 dias, né? 4 dias, tá preocupado que vai ter imposto no Pix. As pessoas já entenderam que não vai ter imposto no Pix. A questão é totalmente outra. E aí é possível se debater se está certo ou se está errado, tá? Porque o que é o não dito, mas é um objetivo da normativa, o dito é: nós vamos, com essa nova normativa em relação ao Pix, pedir para que todas as instituições de pagamento, não só os bancos tradicionais, tá? Não só os bancões, o Santander, o Itaú, o Bradesco, a Caixa, o Banco do Brasil e tal. Mas todos os bancos, assim chamados bancos digitais ou instituições de pagamento, os PAG, os PicPay, PagPay, PagPag, PegPag, paga todos esses PAG aí, tá? Que não são bancos, são instituições de pagamento, vão pedir que eles informem para a Receita Federal em casos de pessoas físicas que ultrapassarem movimentações no Pix de R$5.000 por mês. Tá? Para que serve isso? Segundo a Receita Federal. Porque aí a gente vai levantar as barreiras ali. Se a movimentação da pessoa física passar de 5 mil por mês,
a gente vai então pedir que a instituição mande o semestre da pessoa para a gente vai cruzar essas informações, tá? Não são os Pix que você faz para todo mundo, tá, gente? É só uma sinalização da instituição para a Receita falando, olha, este mês o Leandro passou dos 5 mil em movimentações do Pix. Não diz quem fez Pix para mim, para quem que eu fiz, por que é, qual a origem, não diz nada disso. Isso aí é uma das mentiras que estava lá no vídeo do Nicolas Ferreira. Apesar de não ser um vídeo totalmente uma fake news ele em si, mas tinha várias, vamos chamar assim, de imprecisões lá dentro, né? Essa é uma delas. Não tem quebra de sigilo. Não tem. Seria ilegal se fizesse isso. Seria ilegal, né? Não pode. Não pode uma normativa da Receita ir contra uma lei que foi aprovada no Congresso, por exemplo. Está abaixo, né, na hierarquia das leis do Brasil. Então não poderia fazer isso, seria ilegal, seria derrubada. Beleza? Só que, e aí você fala, não, e a partir disso a gente vai analisar, fazer, cruzar informações e tal. É claro, se a pessoa lá, gente, é um eletricista e passou de 5 mil no Pix, daí no outro mês lá, em vez de 5 mil, movimentou 12.500 no Pix, daí no outro mês lá, movimentou só 3,5, daí no outro mês, a Receita, disse o Robson Barreirinhas pra gente, o chefão lá da Receita, a Receita tem condições de olhar isso e falar, irrelevante, dane-se, a gente não vai gastar tempo ir atrás dessas pessoas, tá? Esse foi o discurso. Mas a partir do momento que você amplia a base de informação, porque você vai para todas as instituições de pagamento, é claro que você vai pegar, eventualmente, muito mais criminosos. Né? Tem uma rede de não sei o que, de supermercado, de restaurante, de postos e tal, que pega todo o seu dinheiro e, em vez de colocar no sistema bancário tradicional, faz esse dinheiro todo passar por uma instituição de pagamento, por exemplo. E dali pode simular um negócio com uma empresa estrangeira e mandar o dinheiro para fora do Brasil. Isso hoje, se for feito via Pix, não está rastreado. Então, a primeira coisa a se falar é o seguinte: ao se derrubar essa normativa, há sim uma leniência com um grande crime organizado, de fato, tá? Na prática. Na prática. Então, quem lutou para derrubar esse negócio com unhas e dentes, saiba que você está beneficiando criminosos em uma larga medida, tá? De uma maneira muito simples, acabei de explicar aqui. O crime organizado fatura uma grana lá com o tráfico de, sei lá, o quê, qualquer coisa, tá? Um exemplo prático, simples, que é assim, cotidiano. Cotidiano. Pega todo o dinheiro das bocas de fumo da sua cidade aí, dinheiro em papel, tá? Você imagina isso na sua cidade, todo dia. O tráfico que organiza as bocas de fumo da sua cidade, todo dia ele levanta lá, sei lá, R$1 milhão com todas as bocas de fumo lá. E tudo dinheiro em papel, né, gente? Assim, eu imagino que pouca gente vai na boca de fumo e vai fazer Pix, né? Não vai fazer, vai levar dinheiro em papel, tá bom? Beleza. O que se faz com esse dinheiro em papel? Você não pode ir lá comprar um carro, porque não tem origem o dinheiro. Você não pode comprar um apartamento, porque não tem origem o dinheiro. Você precisa esquentar esse dinheiro. O que você faz? Você joga esse dinheiro, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, numa rede de restaurantes. Você pega esse dinheiro em papel, leva esse dinheiro em papel, lá, as malinhas, dentro dos restaurantes, e você simula como se esse dinheiro tivesse entrado através de pessoas que foram comer no seu restaurante. Fechou? Beleza, entrou no seu restaurante, esquentou a grana. Depois você pode pegar essa grana ainda do restaurante e, ao invés de colocar no sistema bancário, você faz essa grana passar via Pix para uma instituição de pagamento. Um Xbank, um PagPay, um PicPay, um PagPag, sei lá, qualquer um desses aí, tá? Qualquer um desses. E depois, se você quiser até mandar esse dinheiro para fora do Brasil, você simula comércio exterior e manda para fora do Brasil. Essa transação de Pix hoje não é monitorada. Os PagPag, PigPig, não sei o que, não informam a Receita Federal. Então você está contribuindo para o crime quando você defende que esse tipo de normativa não possa atuar. A normativa caiu, então muito bandido ficou assim, soltou foguete ontem, mas bandido grande, gente, bandido grande, tá? Agora, qual o problema? Que eu acho, e falei isso aí já na segunda-feira.
essa barreira de 5 mil reais passa a sensação para as pessoas que tudo bem, você vai pegar o grande criminoso. Mas a pessoa pensa o seguinte, mas o grande criminoso está movimentando 5 mil reais? Ele não está movimentando 5 milhões de reais? 50 milhões de reais? 500 milhões de reais? Então passa a sensação para a pessoa, que muitas vezes não sabem que golpistas abrem 200 mil chave Pix e fica movimentando pouco dinheiro em cada uma das chave Pix, justamente para não ser pego pela Receita e pela polícia. Então, tem um método em você colocar uma barreira baixa. Só que isso não convenceu as pessoas. O que é que passou para as pessoas? A sensação que é o seguinte, poxa, se eu movimentar agora muito Pix, o meu banco vai informar a Receita Federal. Apesar do fato que muitos bancos já informam. E, aliás, segundo a própria Receita e a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, informam a partir de movimentação de 2 mil reais. Então, hoje, volta a valer a norma de 2015, que foi alterada por uma outra normativa de 2018, mas que permaneceu a ideia de que as instituições financeiras vão continuar informando a Receita sobre o nosso Pix, como já faziam antes. E a barreira é 2 mil reais. Só que isso não era uma discussão, ninguém sabia, não era importante, a Receita também não agia em relação a isso para ir lá cobrar explicações do eletricista que fez Pix acima de 2 mil, da manicure, da menina que coloca unha de gel, do não sei o que, do cara que tem lá a motinha, uma Pop 100 e faz umas entregas por fora de aplicativo e recebe no Pix, do professor de matemática do colégio estadual que faz bico de professor particular e recebe no Pix. E também esse dinheiro aí entra no Pix dele lá e não tem uma MEI, não declara e tal. É um dinheiro que entra ali. 80 reais por dia, deu 2 aulas particular. Ele pega esse dinheiro e já gasta tudo no supermercado. Isso aí não paga, ele não está pagando imposto, não está avisando a Receita. Não está avisando a Receita. Né? Então, na prática, é um dinheiro de sonegação, se a gente colocar assim. É um dinheiro frio, como se chama. As pessoas começaram a ficar com medo que a Receita fosse olhar para isso. E, em boa medida, poderia olhar para isso. Esse é o ponto. O brasileiro está ligado em como é que funciona o negócio de imposto, gente. As pessoas não são bobas. Elas podem até confiar no governo, quando o governo fala, não, a gente até pode cobrar o professor que fez 2 bicos de 80 real, se a gente quiser. Tá? Mas a gente não vai fazer isso, a gente não vai perder tempo com isso. Não faz sentido. Cobrar imposto custa caro. A gente vai atrás dos grandes, etc e tal. Mas as pessoas podem não confiar nesse discurso. Esse é o ponto. E não são obrigadas a confiar nesse discurso. As pessoas são desconfiadas com governos, no geral, não é só no Brasil, no mundo todo. Isso é um histórico, é relação histórica de população com governo. A população eventualmente pode confiar mais ou menos em um governo, mas aí quando você coloca as várias camadas do governo, a população pode confiar eventualmente no líder político, mas desconfiar do seu governo. Por exemplo, o apoio do Lula é maior hoje no Brasil do que o apoio ao governo. E aí, eventualmente, a pessoa pode até confiar no governo, mas quando você coloca as camadas de mediação da sociedade com o governo, você confia na polícia, opa, na polícia eu confio menos. Você confia no exército, eu confio menos, confio mais. Então, assim, essa confiança é uma conversa, de fato. É uma conversa do poder público com a população. Mediada pela imprensa, mediada por rede social, mediada por vizinho, mediada por fake news, mediada por interpretações mais ou menos corretas, né? Mas é de fato uma conversa. E, gente, não adianta. A população não confiou, não acreditou, não topou, não quis pagar para ver que essa nova normativa não ia pegar o Pix do eletricista, não ia pegar o Pix do massagista, do manicure, do professor que faz bico. Não confiou. Ponto final. Né? Por uma série de motivos. Por fake news? Sim, também. Só por isso? Não. Isso é reducionismo. A gente não vai entender o jogo se a gente jogar desse jeito, tá? Não vai entender o jogo. Isso aí é meio que deitar no chão e ficar fingindo choro falso e pegar a bola e botar debaixo do braço e falar que a bola é sua e ir embora e querer acabar com o jogo. Não é só esse o motivo.
As pessoas têm uma desconfiança histórica em relação aos governos, não é só no Brasil, no mundo todo. Ninguém gosta de pagar imposto. Alguém já fez uma festa e chamou os amigos em casa quando aumentou o imposto? Não, né? Ninguém gosta de pagar imposto. A gente aprende que é importante pagar imposto. E depois vai cobrar se é bem usado, se é mal usado, se é isso, aquilo, se é muito, se é pouco, tá? Mas ninguém gosta de pagar imposto. Todo mundo desconfia que quando o leão da Receita Federal, quando ronca a barriga do leão, ninguém acha que o leão vai levantar para dar comida para alguém, né, Jimmy? Você acha que o leão vai levantar para quê? Para morder a pessoa. É a relação clássica das pessoas com o imposto, né? A pessoa não tem obrigação. O cara fica pensando, pô, a Receita está se mexendo. Você acha que a Receita está se mexendo para quê, Jimmy? Para quê? Para cobrar imposto, né? Não é? Né? Para dar um dinheirinho para nós, que não vai ser. Né? Historicamente é assim, gente. Tá? Então rolou uma desconfiança. E isso, claro, alimentado por política, por disputas políticas, etc. e tal. Se fosse no mundo ideal, poderia ter um caminho no meio nessa história toda? Claro que poderia ter um caminho no meio. Poderia ter um outro tipo de negociação para reeditar essa normativa. Então não vai ser 5 mil, agora vão aumentar a barreira para as pessoas não ficarem com medo, então. Vão aumentar a barreira. Então não é mais movimentação de 5 mil de Pix por mês, tá, gente? É de 30, 40, 50. Bom, aí você já alivia. Você já não pega 40, 50, 60, 70 milhões de pessoas. Se você levantar a barreira, olha, quem movimentar mais de 50 mil de Pix no mês, a gente vai ser informado pela Receita. E aí a Receita vai avaliar se aquilo é necessário ter mais informações ou não. Bom, aí você tem um número muito pequeno de um contingente de pessoas no Brasil que movimenta mais de 50 mil reais em Pix por mês numa conta bancária única e que está sonegando imposto. Beleza. Com isso enfraquece o combate ao crime? Enfraquece, porque o crime vai trabalhar abaixo. É mais fácil trabalhar abaixo da linha de 50 mil do que da linha de 5 mil. Você dificulta muito a ação do crime organizado se você coloca uma barreira baixa, porque os caras vão ter que rebolar, né? Agora, poderia ser feita essa conversa, esse jogo, então a gente vai organizar aqui, tira essa frase, coloca essa outra, pá. Não é assim que o Brasil está organizado hoje, aliás, não é assim que o mundo está organizado hoje. Não é. É pau, é rede social, é vídeo, é meme, espalha isso, espalha aquilo. E o governo chegou num ponto que não tinha o que fazer. A imagem do governo estava sendo afetada de uma maneira brutal. Vocês não têm noção. Não adianta, gente, não é assim que funciona chegar e dizer, o governo foi frouxo. Gente, isso aqui não é uma briga de rua, tá? E mesmo se fosse uma briga de rua, mesmo se fosse, tá? O governo estava no chão e estava apanhando de 5 pessoas sozinho. E a população que estava em volta assistindo estava batendo palma para os que estavam batendo no governo. Porque a população, nesse caso do Pix, estava contra o governo. Pela série de motivos que eu já falei aqui. Não é só fake news. Não se enganem. As pessoas não queriam saber desse texto e pronto, acabou. E depois que uma ideia cola, gente, colou. Não adianta ficar se debatendo. Né? E o que se faz no caso dessa briga aí? Você tenta uma trégua. Ou no limite você levanta e sai correndo. Tem que ser macho para segurar. Não é assim, galera. Não é assim. O mundo não acabou hoje, tá? Ontem foi revogada a normativa, hoje o sol nasceu de novo. 6h30 da manhã tinha sol já. Amanhã o sol vai nascer de novo. Semana que vem também. O governo continua, a vida continua. Né? A grande guerra continua. Isso foi uma batalha. Perdeu a batalha? Perdeu. Foi no nível assim, de humilhação? Foi. Nível assim, de humilhação mesmo. E beleza. Tá? Beleza. Se o governo não fizesse isso, sabe o que ia acontecer? Eu falei ontem aqui sobre os próximos passos. A Câmara ia voltar a trabalhar no dia 25. Só tem eleição para novo presidente da Câmara no dia 1º. O Lira teria uma semana para fazer o que quisesse. Nessa semana, praticamente o único foco seria o Pix. O único foco seria o Pix. Um projeto de lei ou alguma outra
o outro remédio legislativo seria colocado em pauta, teria uma assinatura, teria muitas assinaturas de vários parlamentares, de vários partidos, inclusive da base do governo, aprovariam esse remédio legislativo, derrubariam a normativa, cantariam vitória e humilhariam o governo. Nesse meio tempo, nós estávamos no dia 15 de janeiro. 15 até 25 são 10 dias. 25 até o dia 1º são mais 5 dias. Então a gente estava falando de mais 2 semanas em que a oposição seguiria sapateando em cima dessa história e já estava organizando convocação de manifestações de rua, que sabe-se lá Deus onde ia parar. Tá? Não tinha saída, não existe essa de bater no peito e eu sou o bonzão e eu não vou arregar não sei o quê. Tava tomando um pau, não tinha mínima possibilidade de conseguir sair disso. E a população estava aplaudindo, olhando a briga e aplaudindo. Esse era o cenário. Com a decisão de ontem, vira meio jogo de pega-bandeira, né? Agora, beleza, não tem mais a bandeira para pegar. A oposição foi lá, o Nicolas Ferreira e tal, foram lá e já pegaram a bandeira. Quando você entrega a bandeira num jogo de pega-bandeira, você não tem mais objetivo, acabou o objetivo. Ah, eles vão sapatear e vão fazer a festa. Vão, claro, a política é assim. Tem um dia que você chora, tem um dia que você ri. Funciona assim, gente. E amanhã o sol nasce de novo. E ontem o Nicolas, que conseguiu uma vitória política pessoal para ele inacreditável, semana que vem pode tomar um tombo. E é assim que funciona. É assim que é a vida política. Agora, acabou o jogo de pega-bandeira. Os caras agora vão festejar um dia, 2, 3, 4, vem final de semana, semana que vem, segunda, terça, quarta, o assunto, ele vai... né? Vai morrer? Não vai morrer. Vai permanecer a imagem em milhões de pessoas de que o governo queria taxar o Pix, cobrar o Pix, não sei o quê. Vai permanecer, eu não acho que vai acabar. Isso aí foi um dano assim, ó, quase que eu diria irreparável para esse governo aqui em termos de imagem. Agora, acabou a disputa pela bandeira, não tem mais objetivo. Você não mobiliza mais as massas. Se você quiser mobilizar a população para ir para a rua hoje, vai mobilizar como? Se não tem mais o texto, se não tem mais a normativa. Se não tem mais um objetivo a ser atingido, o objetivo já foi atingido. Então fez muito bem o governo, não tinha mais o que fazer ontem. Reconhece, bota a viola no saco e vai para casa, né?